Deus é muito bom, não é, irmãos? Ele nunca falha nas suas promessas. Então Ele vai cumprir tudo que Ele diz na palavra dEle. Cabe a nós descobrirmos essas promessas, tomar posse delas e sim, viver o melhor de Deus nessa terra, sabendo que aquele que nos chamou é fiel para nos guardar, para nos salvar e para nos deixar viver o resto da eternidade. Aliás, eu vou refazer isso aqui, porque não existe resto da eternidade. A eternidade. Isso me deixa feliz. Me deixa feliz porque o inimigo tenta parar a igreja, mas Deus não chamou uma igreja e Deus não desejou uma igreja para ser derrotada. Ele desejou a sua igreja e idealizou a sua igreja para ser vitoriosa. Por isso que Jesus Cristo disse, Ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Você já pensou, você e eu somos a geração que Deus vai usar para vencer o mundo? Então Ele vai quebrar todo tipo de opressão. Todo tipo de opressão, todo tipo de medo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está triunfante. Ela existe para a glória de Deus. Eu estava aqui conversando com a Márcia, ela me disse, pastor, você ouviu dizer, já ouviu falar que nos Estados Unidos já tem mais 2 universidades entrando no mesmo clima da outra? Eu digo, não, mas não duvido. Fogo. A chuva serôdia está vindo. Quem quer se molhar aqui hoje à noite? Aleluia. É uma coisa maravilhosa, Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer. As estatísticas nos Estados Unidos são estas: 2% ou menos dos alunos que ingressam nas faculdades, 2% apenas, retornam para suas igrejas após a conclusão dos seus cursos. Deus disse, é? Vai mudar. Agora veja, não é os alunos que estão retornando para a igreja, as igrejas estão correndo para as universidades. Quem vai parar a obra do Espírito Santo? Ninguém para. Ninguém para. Quem pode impedir o amor de Deus? Ninguém. Então, nós temos que nos regozijar nisso. Nós temos que nos regozijar no fato de que nós somos mais que vencedores. Não é o mundo que vai nos moldar. Está escrito no livro de Efésios que é Deus que vai usar a igreja dele para revelar aos principados seus intentos e propósitos. Porque quanto mais perseguição vier, tanto mais glória virá. Soldado Ivan, eu não sei, eu acho que só pessoa da minha geração para cima que leu o livro Soldado Ivan. Quem leu o livro Soldado Ivan? Falei? Quem nunca leu o livro do Soldado Ivan, levante a mão. Uau, vocês precisam ler. Isso é, se você achar um bom sebo e o livro ainda estiver lá. Soldado Ivan foi um soldado russo, um jovem cristão. E o general odiava ele, porque ele orava. Aliás, o diabo não gosta de quem ora. Então ele orava. E numa noite fria, e quando a noite é fria na Rússia, nós estamos falando aí de 30, 40 graus abaixo de zero. Esse moço estava lá no barracão onde eles estavam dormindo, e ele orava ao Senhor, e de repente
aquele oficial chega e diz: por que você está orando? Ele disse: eu estou orando porque preciso orar a Deus. Ele disse: então faz o seguinte, se você gosta desse Deus aí, se esse Deus é poderoso, tira toda a sua roupa. Ele disse: agora você vai andar lá fora e vai orar a Ele lá. E aquele soldado sai, sem roupa, andando na neve, no gelo. Passa uma hora e ele orando lá fora. Irmãos, num frio desse você não resiste pelo menos 10 minutos. Seu corpo todinho congela. Teus órgãos congelam. Uma hora se passa e ele lá, glorificando a Deus. 2 horas passam ele glorificando a Deus. Agora os amigos estão todos lá olhando para ele e pensando: como é que ele, o que está acontecendo? Esse homem não morre? E de repente, depois de várias horas ali fora, aquecido pelo poder da oração, ele é trazido de volta para dentro. E todos aqueles oram a Deus, entregando seus corações a Jesus. Essa é a igreja que vai vencer o mundo. Não é uma igreja morta, não é uma igreja religiosa, é uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que tem a glória de Deus em seu espírito. Ontem à noite nós começamos a falar para essa igreja que Deus nos dê uma direção e que este ano Deus nos levará a uma estatura de varão perfeito. Ele vai nos mostrar o caminho disto. Por quê? Porque a jornada com Jesus é uma jornada que se inicia quando Ele vem morar em você. E quando Ele vem para morar em você, Ele vem para te convencer, através do Espírito Santo, do juízo, do pecado e da justiça. Então é um caminhar diário com o Espírito Santo. É desenvolvendo uma intimidade com o Espírito Santo, é que essa igreja vai poder vencer. Quanto maiores forem as tentativas do diabo de destruí-la, maior será a glória de Deus para defendê-la, porque a igreja é noiva de Jesus, e Jesus não vai permitir que qualquer força satânica toque na orla do vestido desta noiva. E você e eu estamos debaixo dessa graça e protegidos por esse poder. Eu diria aleluia. Vocês estão muito mansos para hoje. Cerca do ano 2000, eu estava dormindo, de madrugada o Senhor me acorda. E Ele fala uma coisa assim: vá ler a minha palavra. Então eu morava num pequeno kitnetzinho lá com uma cobertura, e eu desci para um lugarzinho onde eu tinha uma escrivaninha, e antes de eu ler a palavra, Deus falou assim, e eu creio que a voz do Senhor Jesus dizendo: quando eu estive na terra, eu falei com o meu apóstolo Pedro, e eu disse para ele, por 3 vezes, que ele alimentasse o meu rebanho. Por 3 vezes eu perguntei a ele se ele me amava. E então eu fui àquele texto, e eu pude recapitular as palavras de Jesus. E o Senhor disse: Ele tem um alimento que vai preparar a minha igreja para o meu retorno. Quantos de vocês creem que Jesus Cristo está voltando? Eu vou mudar a pergunta. Quantos de vocês estão esperando com muito amor e ansiedade a volta dele? Diga aleluia! Aleluia! Ele vem. Acho que ele vai dar um nó em muito teólogo por aí. Qual foi a irmã sábia que disse isso? Glória a Jesus. Eu e a senhora concordamos. Ele disse: leia esta carta. E eu comecei a ler a carta de 1 Pedro e 2 Pedro. E na carta de 2 Pedro, Deus foi começando a mostrar coisas muito profundas e interessantes.
Mas eu não sei porquê. Agora, Deus disse, é o momento. Agora é o momento de falar. Porque eu sei que muitas pessoas hoje estão se questionando se realmente a igreja vai existir na volta de Jesus. São tantas pessoas se desviando, são tantas pessoas que estão pensando em desistir, são tantas pessoas que estão olhando para o futuro e dizendo: o que vai ser das nossas crianças? Você quer que eu diga que vai ser das nossas crianças? Mais que vencedores. Sabe o que vai ser das nossas crianças? Reparadores de brechas. É que nós olhamos com os nossos olhos humanos e olhamos as circunstâncias e nós deixamos que as circunstâncias nos dirijam, nos prendam. Mas se nós olharmos pelas promessas de Deus e as profecias acerca dos últimos tempos, nós vamos ver que os nossos filhos, eles vão ser como ossos secos que podem estar ali mortos, mas Deus vai levantá-los, porque Deus tem uma promessa e Ele vai cumprir. Aleluia! Eu olho aqui para alguns jovenzinhos da igreja e eu fico assim maravilhado de ver o que Deus está fazendo na vida deles. Eu me lembro uma certa ocasião, quando nós estávamos lá no tabernáculo ainda, e era uma noite, um culto de oração, eu estava dirigindo aquele culto e eu disse: hoje quem vai orar por vocês são as crianças. Então tinha umas criancinhas lá. Aliás, nós precisamos voltar a frequentar os cultos de oração da igreja. Era um monte de criança no culto de oração. E essas crianças que estavam lá no culto de oração são algumas que vocês veem dirigindo essa igreja hoje. Por isso, não falhem em trazer seus filhos para a casa de oração, porque a casa de oração é casa séria. Glória a Deus. Então, meus irmãos em Cristo, naquela noite eu disse: eles vão orar por vocês. Aquelas crianças vieram, começaram a colocar as mãos sobre a cabeça das pessoas, e eu disse: alguns vão ser curados. E meus irmãos aqui, foi uma coisa maravilhosa, vendo aqueles menininhos orando pelos adultos da igreja. No final do culto, uma irmã vem para mim e diz assim: pastor, eu preciso muito falar com o senhor. Eu disse: pois não, vamos sentar ali. Aí ela chega para mim e fala assim: puxa, pastor, eu estou muito preocupada. Eu estou com medo que a fé do meu filho vai sucumbir. Eu disse: puxa, por quê? Ela disse: porque eu vim com uma dor de cabeça muito grande, e meu filho veio orar por mim. E eu disse: não vai passar, e se não passar? Eu disse: passou? Ela disse: não, é por isso que eu estou aqui. Eu disse: seu filho talvez tenha fé e você não. Mas e agora, pastor, como será? Eu disse: não, nós não vamos esperar para ver. Chamei o menino de volta. Põe a mão de volta na cabeça da sua mãe, porque sua mãe ainda está com dor de cabeça. Agora ora por ela, porque Deus vai curá-la. E aquele menino orou, e ela foi curada. Hoje esse menino cresceu. Está morando nos Estados Unidos. E é um dos grandes líderes de uma igreja americana, fazendo e dirigindo grupos de brasileiros lá em Orlando, lá na região de Fort Lauderdale, na Flórida. Esse menininho. É tempo que nós entendamos que a vida cristã não deve ser uma vida parada. Porque todos aqueles que estão dizendo assim: eu vou deixar o trabalho da igreja, porque eu não tenho mais tempo para tudo que eu preciso, eu quero dizer para você que você está cometendo o maior erro da tua vida. Primeiramente o reino de Deus, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Se você pensa que você vai descansar e você vai ter melhor momento para você, é um engano seu. Por quê? Porque o nosso descanso é diferente. Escute, o nosso descanso é o Senhor Jesus. Ele é o descanso das nossas almas. E deste ano, em nome do Senhor Jesus Cristo, o voluntariado da igreja vai aumentar. Nós vamos ter que dizer assim: chega, nós não temos mais tanto lugar para vocês trabalharem. Nós temos que nos mover como um exército.
Nós temos que nos mover que realmente quem está preocupado com crianças, não fica em casa. Quem está preocupado com crianças, não deixa de trabalhar. Nós vamos colocar nossos filhos ali em cima, nós vamos orar, e vocês, mães, vocês, pais, vão estar dando cobertura para eles, enquanto a igreja está adorando aqui. Nós vamos cuidar dessas crianças, nós vamos levantar essas crianças, porque elas são a igreja de Jesus. Foi essa palavra que Deus deu. Nossas crianças estão vivas. Nossos adolescentes estão vivos. Nossa mocidade está viva. É assim que um servo de Deus vê a igreja. Quem está morto só vê coisa morta. Mas quem está vivo vê coisa viva. Porque a obra do Senhor não depende do pastor. A obra do Senhor depende de Jesus. E Ele está nesse lugar. Eu disse para vocês, ontem à noite, que nós iniciávamos uma jornada. Não nesses dias, mas uma jornada diferente daqui para frente como Igreja Ágape. Vai ser um ano de caminhada muito importante na vida dessa igreja. Escute, quem já ouviu dizer que o Brasil será o celeiro de um avivamento mundial? Qual? Vai começar onde? É assim. Eu estou mais confiante agora. Aleluia. Isso é só o começo, irmão. Imagina o caminhar. Então nós vamos ter que nos preparar para isso. Nós vamos entender que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um organismo vivo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a razão da nossa existência. Cristo em nós, tudo eu posso nele. Eu nunca me esqueço. Nossa, hoje eu estou trazendo os livros mais antigos aí. Quem leu o livro do pastor Paul Yang-Shu? Esse é coreano. Paul Yang-Shu. Ah, mais gente. Quem não leu o livro do Paul Yang-Shu? Na época lá, quando ele estava vivendo os primeiros passos do seu ministério lá na Coreia. Irmãos, Coreia era um dos países mais pobres do mundo. E aquele homem estava ministrando ali. E ele disse que o avivamento, quando chegou na igreja dele, foi uma coisa assim impactante. Ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: eu fiquei grávido de uma bicicleta. Ele disse, meu Deus do céu, é um ET. Grávido de uma bicicleta. E ele disse que orava a Deus e Deus deu a bicicleta para ele. E Deus começou a fazer um trabalho lindo na vida deste homem. E esse homem começa orando, e os coreanos oram, irmãos. Coreanos oram. E então o avivamento vem na igreja dele. E as pessoas começam a se mover. E quando o avivamento chega, não é um movimento, não são manifestações apenas físicas, são manifestações gloriosas de revelações poderosíssimas do Espírito Santo. Então havia uma senhorinha, e ela disse, mas eu não tenho mais forças para ir para a rua. Eu não tenho mais condições de sair com o meu carro aí dirigindo, mas eu quero servir ao Senhor. Deus me dê uma estratégia, me dá uma estratégia. Eu sou uma serva tua, eu quero te servir. E o Espírito Santo disse assim, ok, você quer? Então vamos fazer juntos. Ele pega essa mulher, aí o que é que ela faz? Ela desce lá para a garagem do prédio dela. E quando aquelas mulheres chegavam com as compras, ela disse, posso lhe ajudar? E eu punha aquelas compras e chegava no apartamento das pessoas, as pessoas diziam, pode entrar. Ela disse, eu quero ajudar você a guardar tudo isso. E enquanto ela guardava, ela falava de Jesus e as pessoas iam se convertendo. Isto é avivamento. Na Coreia, quem esteve em Seul vê que tem um prédio altíssimo lá. Tem uma história. Na igreja daquele homem existia um grande empresário. Um empresário de muito dinheiro. Muito dinheiro. E a esposa dele era uma mulher de oração.
E então, numa noite, o Senhor lhe dá uma visão, que o seu marido construísse um prédio muito alto, acima de todos os outros, e lá em cima, ele fizesse todo o teto, todo o andar de cima, numa sala de oração, que era para a igreja orar pela cidade. E aí ela vem e compartilha, eles se amavam muito, claro, né, irmãos? E aí então, ela diz para ele isso, ele disse: você tem certeza, mulher, que Jesus falou com você? Ela disse: tenho. Ele disse: então, eu vou mandar construir imediatamente. Dia seguinte, ele entra na sua sala, chama os seus engenheiros e diz: eu quero um prédio em tal lugar. E ele disse: puxa, eu quero dizer para o senhor que no centro da cidade tem um terreno lá para vender. Ele disse: então pode comprar. Ele disse: mas espera um pouquinho, a gente não pode comprar um terreno assim, nós temos que ver os regulamentos da cidade e tudo mais. Ele disse: então vejam, vão lá e agora, e paguem o preço que eles pedirem. O homem era bom. Depois de examinarem todas as leis das cidades, eles vieram de volta para ele e disseram assim: olha, o terreno pode ser comprado, nós temos condições de comprar, mas tem um problema, há um limite de andares, nós não podemos construir um prédio que o Senhor está pedindo. Ele falou: como assim? Ele disse: não pode, as leis não permitem. Aí ele chamou a mulher dele e disse: minha filha, você tem razão que Deus falou com você sobre isso? Ela disse: eu tenho razão. Eu tenho certeza. Ele disse: mas eles não têm lei. Ela disse: não importa, você vai construir. Deus disse, Deus fará. Dias depois, entra uma lei nova e é liberado os prédios para qualquer andar. Ele disse: agora, compra. E já começaram a construir. E a licença foi dada. Um tempinho depois, logo depois, a lei é revogada, mas eles construíram o prédio, é o único da cidade. E até hoje está lá, com um centro de oração lá em cima, porque Deus falou, Deus é o Deus do impossível. Deus muda as regras, mas as regras não mudam Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E é esse lugar que Deus quer levar vocês. O lugar de vitória. Não é para vitória. É o lugar de vitória. Se é um lugar que Deus vai nos levar também, é para fortaleza. Vamos estar cheios do Espírito Santo. Essa igreja nunca mais será a mesma. Por isso o Senhor Deus disse: o meu chamado é um chamado de glória. E o meu chamado, e a esperança que eu tenho colocado em vocês, é a esperança de que você alcançará tudo aquilo que Deus diz que você pode alcançar. E segundo o livro de Efésios, Paulo revela a estatura de varões perfeitos. Aleluia. Não mais levados por vento de doutrinas, mas cheios de discernimento, cheios de unção, cheios de vitória, cheios da glória, cheios de certeza. Nunca retrocederemos, porque Hebreus diz que Deus não se compraz numa alma que retrocede. Eu creio que a palavra que o pastor Omar trouxe para nós aqui hoje à noite é uma palavra de Deus. Nós nunca intencionamos e nunca vamos entrar em qualquer sistema de religiosidade. Porque Deus nos deu uma visão. E há 30 anos nós temos caminhado nessa visão. Não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós estamos na mesma visão que Deus nos deu. Meu Pai já está no céu, mas a visão dada a esta igreja continua de vento em popa. E qual é a visão desta igreja, pastor? Uma igreja que nasceu no coração de Deus para abençoar Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Como? Trazendo e vivendo as revelações do Espírito de Deus e obedecendo a cada frase,
a cada mandamento que Deus estabeleceu nesta palavra dele. Nós nunca diremos desse púlpito para vocês que a Bíblia precisa ser restaurada ou que a Bíblia precisa ser, modernizada. Não, senhor, o mundo está muito atrasado, a Bíblia está lá na frente. Nós nunca vamos dizer para vocês qualquer outra coisa que Deus não disse nessa palavra. Eu sou Ele e você é ela. E assim será até Jesus voltar. Nós temos que nos posicionar. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Sabe, meus irmãos, cujas folhas não caem. E que vai dar seu fruto na estação própria. Então, durante esse ano, nós vamos trazer para vocês muitas mensagens. Não vamos trazer mensagens somente, nós vamos trazer revelações do céu para vocês. Há um grupo de pastores, e eles já sabem quem são, que nós vamos estar trabalhando esse ano, nós vamos estar orando por vocês, nós estamos clamando a Deus, nós vamos passar todas as coisas que nós entendemos ser o caminho para se alcançar a promessa de Deus, a promessa de varonilidade, a promessa de maduro, um homem cheio da glória de Deus. Aleluia. Vai ser muito bom. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor. Isso é um convite, isso é uma profecia, mas ela está viva hoje. E eu preciso acender esse fogo no coração de vocês, porque foi dado a responsabilidade de levar vocês a esse lugar. E eu vou dizer para vocês, vocês pensam que eu estou velho? Estou não. O cabelo aqui é pintado. É pintado pela vida, mas é. Vinde e tornemos para o Senhor. Igreja, não tem vitória sem se tornar para Deus. Porque Ele nos pedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias, nos revigorará. Eu só não vou dar um pulo agora, porque eu primeiro preciso checar se isso aqui está em ordem. Porque senão eu posso descer aqui embaixo. Mas vocês não sabem a vontade de pular que eu estou. Porque eu falei uma coisa, Ele nos revigorará. E ao 3º dia, nos levantará. Está chegando. E viveremos diante dEle. Deixa eu começar a dizer uma coisa para você aqui hoje à noite. Jesus não é uma lenda. Jesus não é um mito. Jesus é o Senhor dos exércitos. Deus disse que abriria os nossos olhos para ver isto. Você já conheceu uma pessoa que de repente ela faz uma coisa que você não sabia que ela fazia? Quem já conheceu? De repente você tem um amigo seu tal lá, tá? E de repente ele senta e dá um concerto de piano, você diz: cara, você me surpreendeu, eu nunca imaginei que você tocasse piano. Pois é, quando Jesus abrir, você vai dizer isso também. Eu não sabia. O Senhor me surpreende a cada instante, a cada momento. Ele é maravilhoso, Ele é fantástico. Vamos voltar ao passado. Quem conheceu a tia Maria em Campinas? Uma mão. 3. Conheceram a tia Maria? Lembra? Era um fogo fora de época, não era? Eu digo fogo fora de época, porque aquela mulher, ela viveu uma vida espiritual tão maravilhosa, que ela foi um exponente nesta cidade. E ela morava próximo da nossa casa, era 1,5 quarteirão. E eu descobri aquela reunião de oração, eu tinha 12 anos de idade. Na época, meu pai era pastor na igreja central, o tradicionalismo era muito forte. Então eu escapava
descia lá a rua e ia para a reunião, segunda-feira. Que eu gostava dos corinhos. Ah, irmão, cada corinho legal. Não canta mais hoje. Foi lá no cume do monte que o nosso Deus com Moisés falava. E quando desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava. E eu lá, brilhava o seu rosto, pulando, já estava ali, pulando, cantando, gostando. E estava uma coisa maravilhosa. Depois ela olha para mim assim, ela estava ali, que ela falou assim: ô menino. Eu olhei para ela assim, com a cara assustada, ela disse: vai lá para o quarto. Eu digo: vou apanhar. Ela me leva lá no quarto, só eu e ela. Mas ajoelha. Me ajoelhei. Ela disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, você será um pastor. Você vai receber de Deus um ministério para conduzir ovelhas. Deus se manifestará na tua vida. Ele vai te levar para os lugares que você nunca imaginou. Ele vai fazer de você um pregador da palavra. Menino, te levanta. E eu levantei, estava tremendo. Ela pôs a mão na minha cabeça e disse: Jesus, completa a tua obra nele. E hoje eu estou aqui. Tia Maria no céu. Eu vejo crianças desta igreja que hoje estão ocupando aqui. Eu lembro da Cris, eu lembro da Kátia, eu lembro de outros aqui, pequenininho. Aninha, esposa do Estevão, Sharon, tudo dormindo nas vigílias, irmãos. A gente levantava, era um monte de colchão no chão e tudo dormindo lá. Só levantava para o café essas crianças. E quando elas levantavam, era tudo preguiçosinha, tudo... E Deus levantou, olha aí, onde elas estão hoje. Fabiana com, acho que tinha 10 para 11 anos, eu não sei a idade dela. Um dia ela entrou no meu gabinete, ela botou a bíbliazinha dela assim na minha mesa, ela olhou bem nos meus olhos e disse: eu vim fazer umas perguntas para o senhor, eu quero que o senhor me responda. Eu tremi na base. E ela foi perguntando coisas que vocês não imaginam. Marcou minha vida. E eu me lembro que numa ocasião que vocês iam sair, Marlene, vocês iam sair, o ônibus teve um problema, lembra? E aqueles meninos entraram lá no culto pela manhã que a gente estava fazendo. E quando nós começamos a orar, elas caíram. Estavam no chão, todas ali, adorando a Deus, glorificando o Senhor. Eu cheguei lá na Fabiana e falei assim: Deus vai te dar um marido, pastor. E hoje ela é casada com um pastor. Deus sabia. Eu não, mas Ele sabia. Talvez você olhe para a sua igreja e você diga: é uma igreja cheia de problemas. Talvez você olhe para a igreja e diga: a igreja está cheia de pecados. Mas eu quero lhes dizer, não é assim que Jesus olha para vocês. Ele olha para vocês dizendo assim: eu sou o Senhor da vida de vocês, e eu vou limpar vocês, e eu vou curar vocês, e eu vou restaurar vocês, e eu vou levantar vocês, porque vocês são minha propriedade exclusiva. Eu morri por vocês e eu farei de vocês aquilo que o meu Pai quer que seja feito em vocês. Ninguém para a obra do Espírito Santo. Então o texto diz: 2 dias revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Eu já sinto a glória de Deus aqui, eu já sinto o avivamento de Deus já. Eu estava falando com minha irmã no caminho para cá, eu disse: sabe, Meire, toda obra de avivamento começa com o amolecimento dos corações. Porque, irmãos, assim, admitamos, nós temos um coração de pedra. Difícil, mas Deus vai quebrar isso aí. Ele vai cumprir a palavra dele. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Tudo isso vai acontecer.
E então o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Prossigamos em conhecer a Ele. Por quê? Porque quanto mais eu o conheço, mais eu fico vislumbrado. Quanto mais eu conheço, segundo a revelação bíblica, segundo a revelação dos Salmos, segundo as revelações em Gênesis, segundo as revelações nos profetas, segundo as revelações nas epístolas, quanto mais eu conhecer Jesus Cristo, na visão que a palavra de Deus diz que Ele é, rios de vida fluirão do nosso interior. Então Deus disse: fala para a minha igreja que eu vou alimentá-los. E agora nós precisamos entender esse alimento. E eu disse ontem para vocês que quando um piloto viaja, ele faz o seu plano de voo, e o voo é visual. Ele tem o que ele chama de checkpoints. Então, checkpoint, ele vai no mapa, tem um lago, e diz aqui: eu vou sair daqui, 15 minutos depois eu preciso ver o lago do lado direito aqui. 10 minutos depois eu vou ter uma estrada, uma ponte. Ele vai escolher o que ele quer. E ao longo daquele caminho, e no tempo determinado que ele vai voando, ele vai checando, até chegar no destino final. Um dos grandes desastres que aconteceu aqui no Brasil, se eu não me engano, foi com o avião da Varg, ou da VASP, eu acho que foi da VASP. Foi que os pilotos estavam ouvindo um jogo, porque o piloto era muito experiente, e de repente, um dos passageiros disse: aeromoça, por favor, nós estamos indo na direção certa, esse é o voo para Manaus? Esse é o voo para Manaus. Ele disse: então nós estamos na direção errada. Ela disse: senhor, você não é piloto. Esse eu não sei, eu não sou piloto, mas eu viajo toda semana aqui, e o rio que eu costumo ver do meu lado eu não estou vendo. Ela: fique tranquila, os nossos pilotos são ótimos. Mas ela ficou preocupada. Ela vai na cabine deles e chama a atenção deles. E quando eles viram, eles estavam muito longe da rota, porque se distraíram com o jogo. Nesse caminho não pode haver distrações. Só existe o caminho. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu não sou um caminho. Buda não é caminho, Maomé não é caminho, nenhum outro nome nesse universo inteiro é o caminho. Ele, Jesus, é o caminho. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa: se eu habitar em você, se eu conduzir você, se eu te levantar, se eu te revelar as coisas que eu tenho do meu Pai para vocês, eu garanto que vocês chegarão no seio dele. E Ele está comigo, Ele está com você. Aleluia. Por isso que eu digo para vocês, o caminho da maturidade tem suas indicações. Quando eu cresço fisicamente, a gente vai medindo. Vai ter uma réguazinha lá e você vai medindo a sua altura, está ficando maiorzinho. Então a gente diz assim: está tudo muito bem. Como é gostoso a mãe levar a criança e dizer: não, está tudo normal, está crescendo normal. Você diz: amo esse menininho do jeito que está aqui, mas eu quero ver ele grande. É o desejo de todo pai e toda mãe. Então nós vamos medindo, nós temos coisas visuais que nós sabemos. No caminho físico nós sabemos: aqui, ali está ali, aquilo, eu vou chegar lá, porque
Essas coisas eu vejo todos os dias. No crescimento espiritual, na nossa maturidade espiritual, nós temos indicadores. Se eu estou crescendo, se meu espírito e o dele está se fundindo, está se tornando um, eu vou saber, porque haverão manifestações claras e objetivas. Agora, venham comigo e veja o versículo 11. Eu disse ontem à noite: pois é desta maneira, veja, é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, duas coisas eu preciso entender aqui. Primeiro, desta maneira significa não há outra maneira. Não tem atalhos, peregrino. Não tem atalho. Existe o caminho. Quando Jesus vem a Marta, vem a Maria, essas mulheres choravam na presença de Deus, e Marta diz para Jesus: ó Jesus, se você viesse antes, nosso irmão não teria morrido. Porque elas criam que Jesus teria um milagre para elas, mas elas não estavam ainda preparadas para entender que Jesus Cristo ressuscitava. E Jesus disse: olha, tem um boiano, não se preocupem, Lázaro dorme, ele vai ressuscitar. Como assim vai ressuscitar, Senhor? Ele vai ressuscitar, mas sim, nós sabemos, ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, porque é assim que nós vemos as coisas de Deus. Nós vemos as coisas de Deus como eventos, nós vemos as coisas de Deus como um acontecimento. Jesus disse para elas imediatamente, e eu creio que naquele momento os olhos daquelas mulheres fixaram-se nos olhos de Jesus, e Jesus olha bem dentro dos olhos delas e disse: Marta, Maria, eu sou a ressurreição. Por isso que nós podemos cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. É porque Ele vive, Ele é vida, e todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se Ele vive, eu vivo. Se Ele está vivo, você está vivo. Quando eu cheguei em uma certa igreja nos Estados Unidos, alguns anos atrás, igreja do pastor Celeste, ele me convidou para ir a uma outra igreja, e quando eu cheguei ali eu pregava sobre a fé, e uma mãe traz uma menina de aproximadamente 18 anos de idade, toda encurvada, com dores terríveis. E ela disse: sabe, pastor, minha filha teve um acidente há 1 ano e meio atrás, e desde então ela tem uma dor, e os médicos não descobrem essa dor. Apenas disseram que ela vai ter que conviver com isso por resto da vida. E eles dão remédios, mas os remédios não fazem muito efeito mais. Eu queria que o senhor orasse por ela. Quando eu fechei meus olhos, veio uma imagem bem rápida de um pequeno osso
que estava pouquinho desviado só. Deus disse: fale ao osso para voltar ao lugar. Simples. Eu pus a mão aqui na parte de trás do pescoço daquela moça e disse: em nome de Jesus Cristo, o osso retorna para o teu lugar e seja curada em nome de Jesus. Quando eu tirei minhas mãos, aquela menina mexia o pescoço, não tinha mais dor. Eu nunca vou me esquecer, quando eu estava no caminho de Nova York, uma certa ocasião, eu parei numa igreja, e o pastor, que era amigo de um amigo, me convida para um culto à noite, que era feito num ginásio, cerca de 200 e poucas pessoas naquele culto. Eu falei sobre o amor de Deus, e quando eu terminei, eu fui me sentar. Quando eu me assentei, o pastor disse assim: vocês ouviram a palavra de Deus? Quantos de vocês querem oração hoje à noite? Formou-se uma fila enorme. Disse: agora, pastor, vai orar por eles. Eu disse: eu? Vai orar por eles. Fez uma fila do lado do ginásio ao outro. E naquela noite, eu nunca ouvi Deus usar minha vida como Ele usou. Eu tive uma palavra profética para cada um deles. E aquele pastor estava do meu lado, ele chorava o tempo inteiro. E quando nós terminamos aquele culto, e nós fomos para a casa dele para um jantar, ele me disse: pastor, se eu não te conhecesse, se eu te conhecesse, e você já tivesse estado aqui, eu diria que era impossível, que alguma coisa tinha acontecido, alguém tinha te falado alguma coisa. Mas você passou por aqui, você nunca esteve aqui, você nunca viu nenhuma daquelas vidas. Ele disse: e várias delas eu conheço. E o que você disse era exatamente o que eles precisavam ouvir. É disso que eu estou falando. É disso, de nós andarmos nessa unção, irmãos. Isso não é para um privilégio de alguém, isso é o privilégio de todo aquele que crê, cujos rios de vida estão fluindo, que tem comunhão com o Espírito Santo. Você não conhece pessoas, mas Ele conhece. Ele sabe o teu trajeto, Ele sabe o teu caminho. Ele vai fazer com você o que Ele fez com Jesus. Ele vai levar você nos caminhos das pessoas. E quando as pessoas ouvirem falar que você vai vir, elas vão dizer: aí está um servo de Deus, aí está uma pessoa ungida de Deus. E vão poder ser ministradas pela tua vida, no meio das praças, nos supermercados, aonde você estiver. Nós não precisamos operar milagres dentro dessas paredes. Aqui nós adoramos, lá fora nós trabalhamos. Aqui nós glorificamos o Pai, lá fora nós servimos ao Pai. E é isso que Deus quer que nós entendamos. Por isso Ele diz: aos que conosco obtiveram fé. Deixa eu perguntar uma coisa aqui: quem de vocês aqui entende que a fé é um dom de Deus? O que significa isso? Ele te deu. Não existe fé senão naquele que tem a fonte da fé. Qual é a fonte da fé? Jesus. Aleluia. Então a fé nos é dada por Ele. Então eu obtive fé. Agora, diga assim: a palavra de Deus é consistente no seu ensino. Então, se nós obtivemos fé, todas as outras coisas que estão mencionadas nesse texto serão dadas por Ele. Efésios capítulo 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Aleluia! Então Pedro diz: é dessa maneira. E eu queria voltar lá para o versículo 1 aqui.
igualmente preciosa na justiça do nosso Jesus, do nosso Deus Salvador. Eu vou esquecer a minha anotação. Eu quero falar para vocês do meu coração para vocês, porque eu creio, porque creio que Ele vai fazer. Eu queria que Deus fizesse assim como Ele está fazendo agora lá nos Estados Unidos, quando eles estão dizendo, será que esses alunos vão ainda seguir a Deus? E Deus disse, deixa eu lhe mostrar que vão. Será que há esperança para a igreja? Ele vai dizer, deixa eu lhe mostrar que há. Basta uma palavra dele, tudo muda. Ele disse, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Quantas coisas? Ele vai dar? Não, Ele já deu. Agora lembre-se, eu sou a ressurreição. Ele já te deu a ressurreição, porque aquele que ressuscita está em você. Ele diz, todas as coisas que conduzem à vida, aleluia, a vida e a piedade. A vida é essa força que nós temos. E a piedade? Na nossa língua, a piedade, se eu for perguntar aqui a vocês, vocês vão dizer o seguinte, o que é piedade para você? Pena, não é isso? Pena, dó. Então eu vou fazer alguma coisa que eu estou com pena dessa pessoa. Mas na palavra de Deus, a palavra piedade é a palavra eusebeia, que significa reverência a Ele. Ele disse, eu vou estar em vocês, e eu vou convencer vocês, eu vou dar da minha glória para vocês, e a primeira coisa que vocês vão fazer, diz o Espírito Santo de Deus, vocês vão saber reverenciá-lo, porque esse é o pecado original. O homem deixou o Criador, e deu graças à criatura, e se rendeu à criatura. Como é que você sabe disso? Vai lá em Romanos capítulo 1, você vai ver. Escute, nem você, nem eu estivemos lá atrás, mas aquele que vive e existe eternamente, sabe exatamente o que aconteceu. E se Ele diz que foi assim, foi assim. Foi a nossa falta de reverência, porque nós, como seres humanos, começamos a adorar a criatura e não mais glorificar o Criador. Ele entregou nossas mentes para uma disposição pecaminosa. Ele nos entregou para que o diabo pudesse fazer as obras que ele fez em vocês. Porque o Espírito dele havia sido retirado de nós, e o Espírito dele havia sido levado para o céu, e agora para retornar a nós, para estar dentro de nós, alguém precisaria pagar o preço da morte, alguém precisaria derramar sangue inocente, e Deus olhou do céu e não viu uma alma sequer que fosse digna de fazer esse sacrifício, porque todos nós andamos desgarrados como as ovelhas perdidas, e que estavam fazendo suas próprias coisas, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, no seio da sua glória, Ele sai dele a pessoa do Filho, e o Filho então, Ele recebe do Pai essa missão de vir a esse mundo, encarnou-se para esse mundo, e veio viver a vida que Ele levou diante do Pai, para a glória de Deus. Ele não pecou, Ele cumpriu toda a lei, Ele foi provado em todas as áreas, mas não caiu, e Ele foi digno de subir numa cruz, para mim e para você, para que o Espírito Santo da glória voltasse a viver em seu espírito, mediante uma confissão somente, e esta é: eu me arrependo, vem morar em mim, Senhor Jesus.
Agora, se de uma irreverência, e porque nós prestamos culto e reverência à criatura, é preciso nos arrepender. Arrependei-vos, pois, e saibam que Ele é Deus. Voltem-se para Deus e o glorifique e o reverencie, porque quando você fizer isso, Ele vai desfazer o corpo de morte que Satanás tem colocado na vida de todo ser humano. Fidelidade a Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe o que significa isso? Quando Ele disse o teu nome, quando Ele disse o seu, vinde a mim, para que eu viva em você. Ele entrou em mim, Ele está em mim, e a sua glória e virtude habitam em mim, na pessoa do Espírito Santo, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas. Aleluia! Para que por elas, pelas promessas, lembra que eu tenho falado para vocês, não andem pelas profecias acerca dos últimos tempos, porque se você entender as profecias dos últimos tempos, você vai depender mais de Jesus. Mas andem pelas promessas, porque em cada promessa você vai encontrar um sim de Deus. E Ele diz, para que vocês vos tornem coparticipantes da natureza divina. Aleluia! Tem muita gente que pensa que quando você adquirir a natureza divina, você alcançar os poderes de Deus, que você vai ter dinheiro para comprar tudo na terra. Ah, chegou o meu tempo de andar de Ferrari. Não, se você pensar assim, você vai ferrar-se e não vai andar em Ferrari. Não é para isso. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Por isso que eu digo para vocês, hoje pela manhã, quando o Giovanni Cis estava aqui, eles nos alertaram para uma coisa. Ele diz, cuidado com os encantos desse mundo, cuidado com as propostas desse mundo, cuidado com a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria desse mundo traz você para o mundo. A sabedoria que traz a você querer dinheiro para comprar e ter posses desse mundo, quando Jesus Cristo diz, saiam desse mundo, não é compatível. A natureza divina, ela vem para uma coisa e uma coisa somente: para vos livrar da corrupção, das paixões que há no mundo. É isso que nos prende. Querem ver? Sim ou não? Senão eu pulo. Sim? Querem ver? Ok. Quantos acham o céu melhor do que a terra? Quem quer morrer agora? Não. É a fila mais respeitada. Quero ser o último da fila. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, aleluia, a virtude. Fé foi dada a você, e com a fé, Deus vai adicionar a você virtude. O que é virtude? Eu vou ser bem rápido, porque nós vamos ter muito tempo para falar durante o ano. Hoje nós só estamos introduzindo o ano para vocês. É uma conduta virtuosa de pensamento, preste atenção, virtude, uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Ou seja, bondade moral, ou seja, qualquer excelência moral particular. Virtude é isto. Quem me tocou?
porque eu senti que de mim saiu virtude, vida. E ele diz: com a virtude, preste atenção, o conhecimento, a gnosis, ou seja, o conhecimento que significa em geral inteligência, entendimento, ou seja, o conhecimento, não esse conhecimento do mundo, mas esse conhecimento mais profundo, mais perfeito, mais amplo, que caracteriza aqueles que são mais aprofundados, avançados em comunhão com o Senhor. Conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, queridos, é a palavra ekrateia, que significa autocontrole. Ou seja, de alguém que domina seus desejos e paixões, especificamente seus apetites sensuais. Uma geração onde não há isso mais. Domínio próprio. Um dia um pastor chega para o outro e diz assim: rapaz, isso aqui para nós, se chegasse um alienígena, uma nave de Marte, e descesse uma marciana loira, cujo corpo seria diferente de todas as mulheres que você visse na terra, e você está no meio do deserto, não tem ninguém olhando para você, só você e a marciana, e ela te convidasse para entrar naquela nave dela lá, para um tempinho de vocês sabem, você iria? Ele olhou para aquele outro pastor e disse: não. Mas ninguém vai ver. Sim, ninguém veria, mas ele veria. O domínio próprio é isto. É você ter tanta certeza daquele que te ama e tanta certeza do amor que você tem por ele, que as paixões se derretem. E tudo que você quer fazer é servir a ele e servi-lo com alegria. E com o domínio próprio, a perseverança. Ou seja, no Novo Testamento, a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isto é perseverança, é fortitude, é força, é você estar estável no mundo instável, é você ter força no mundo que está se despedaçando, é você ter convicção mesmo diante das coisas mais impossíveis, porque nada é impossível ao Deus que nós cremos. E se estamos cheios da glória dele, e se compartilhamos da natureza dele, então nós compartilharemos das providências dele. E com a perseverança, a piedade. Ou seja, a piedade, a reverência. Mas um dos significados também desta palavra é isto. Diga para o seu vizinho: semelhança com Deus. No inglês a palavra piedade é godliness, ou seja, igual a Deus, como Deus, semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus, a estatura dele. E então, com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade. Sabe o que é fraternidade? Eu já estou quase encerrando. Sabe o que é fraternidade? Quem sabe? É a palavra Filadélfia. Ou seja, amor de irmãos e irmãs, comunhão entre os irmãos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Comunhão e amor fraternal não é fabricado pela carne. Ela é fruto de maturidade.
não é criado por nós. É quando nós formos mortos em Cristo, crucificados nele, é que veremos a perfeita comunhão e o amor entre os irmãos. Vocês estão entendendo? E esta fraternidade, ela te preanuncia, te coloca bem na porta de entrada para um outro reino. O reino de Jesus, o reino de Deus, que nós tanto falamos e não sabemos o que é. O reino de Deus. E quando nós estivermos ali, por isso quando eu olho para a igreja e eu vejo discussões entre os irmãos, quando às vezes eu recebo mensagens que não edificam, quando às vezes eu ouço acusações uns dos outros, eu digo: Deus, tem misericórdia, porque nós estamos longe ainda daquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa, Senhor, perdoa. Deus, traz luz ao nosso espírito para que nós possamos entender as verdades que o Senhor tem para nós. Porque na fraternidade, onde a comunhão com o Senhor é intensa e você foi todo consumido pela glória dEle, o amor entre os irmãos, nós nunca mais apontaremos o dedo para qualquer pessoa, mas nós vamos estender a mão da fraternidade e dizer: venham, Deus tem algo melhor para você. E nós vamos nos ajudar, e vai acontecer nesta igreja o que a palavra de Deus diz: os mais fortes cuidem dos mais fracos, suportem os mais fracos. E nós vamos fazer isso porque somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Jesus Cristo. E meus irmãos em Cristo, Ele diz: com a fraternidade então o amor, o amor, o amor. O amor é Ele. O amor é um sentimento. Os maiores poetas do mundo já tentaram explicar amor, não chegaram nem próximo, porque o amor é uma pessoa. O amor é a plenitude dele em todos. E o amor vence tudo. E ele tem suas características dadas a nós em 1 Coríntios capítulo 13. Hoje nós não vamos falar disso, mas durante o ano nós vamos. Vocês haverão de entender uma coisa: esta igreja chegará às promessas dele. Esta igreja, ela alcançará toda a promessa dele. Sabe por quê? Porque eu conheço vocês. Ah, pastor, então todos nós estamos nesse lugar tão glorioso. Não. Tem alguns aqui que vão precisar de muita ajuda. Tem alguns aqui que vão precisar de libertação. Tem alguns aqui que estão lá fora, não estão aqui dentro. Mas todos eles, Deus vai buscar. Ele está levantando um grande exército. Por isso que eu digo para vocês, quando vocês estiverem cheios da glória dele, vocês não vão procurar ser chamados para fazer alguma obra, vocês vão se apresentar para ela, porque vocês vão estar tão cheios, vocês vão estar tão cheios de visão, vocês vão estar tão cheios da glória dele, que vocês vão dizer: o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Eu tenho falado com o pastor Léo, eu digo: eu quero um negócio. Jovens, todos os jovens da igreja, se levantem aí. Todos, por favor, se levantem. Eu gosto dos jovens, sabe por quê? Porque vocês são igual a mim. Vocês são cheios de força. Então veja bem, vocês querem sonhar comigo? Querem me ajudar nesse processo? Só diga amém se querem. Ok, vocês nem sabem, confia. Nem sabem o que eu vou dizer, já estão dizendo amém. Isso é povo bom. Eu tenho um sonho. Sabe qual é o meu sonho? Que nos domingos pelas manhãs de todos os cultos que a igreja vai fazer, pela manhã,
Nós vamos colocar bandeiras ali naquela praça ali, ó. Aquela praça vai ficar intocável, nós vamos capinar ela para a prefeitura. Vocês vão estar ali. Vocês vão vestir uma camiseta para a glória de Deus. E vocês vão estar parando os carros. Quando os carros pararem, vocês dizem, para onde você vai? Nós temos uma igreja, venha cultuar Jesus conosco. Quando você vê uma pessoa, você vai para a igreja? Vou, então liga o pisca-pisca. Mas por quê? Porque quando você ligar o pisca-pisca, você vai parar nesse estacionamento. E todos vocês vão parar aqui atrás. Nós vamos deixar os melhores lugares para aqueles que precisam de Jesus, aqueles que precisam estar aqui, que vêm visitar essa igreja. E aí quando vocês estiverem lá, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dizer, olha, vocês são bem-vindos à casa do Senhor. Quando eles chegarem ali, vai ter recepcionistas ali, entrem, ele já vai saber, porque o pisca-pisca alerta dele está ligado. Ele vai parar aqui, ele vai entrar ali e vai receber um abraço. Você vai dar o nome. Os filhos serão conduzidos para os seus lugares de culto e adoração. As crianças serão conduzidas para os berçários, porque nós vamos ter muitos voluntários para os berçários. Nós vamos conduzir para as crianças, porque nós teremos professores fazendo fila para ensinar as crianças que Deus vai mandar para esse lugar. Nós não vamos deixar Satanás destruir ninguém. E eles vão ver vocês, jovens, vão ver vocês vestidos, dizendo, vamos à casa do Senhor, venham para a casa do Senhor, isso aqui vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, as bandeiras vão glorificar o Senhor, vocês vão glorificar o Senhor. E aquelas pessoas passando ali vão dizer, há uma igreja aqui que louva a Deus, há uma igreja cujos jovens estão chamando a gente para adoração. Vocês querem sonhar? A Bíblia diz que os velhos sonharão. Estou sonhando, vocês fazem a obra. Vocês topam? Eu prometo uma coisa para vocês, que quando eles entrarem aqui, eles serão bem recebidos por esse pastor e os demais. E eu quero saber dos adultos, vocês vão receber também? Aleluia. Então, meus queridos, não há lugar para dizer assim, não, eu quero parar nesse estacionamento. Nós vamos parar aqui atrás, nós vamos ajeitar. Nós vamos deixar esses vagos aqui. Aqui serão para as pessoas que virão. Nós vamos parar ali atrás. O pastor Léo está aqui, ele vai mostrar a vocês como fazer. Eu estou doido para ver. Vocês vão ficar tão bonitinhos. Vão, eu prometo. Agora, mas pastor, e eu que sou já aí, né, um pouquinho mais avançado, eu não posso vestir uma camiseta dessa, convidar? Vai junto. O reino de Deus é como uma criança. Então pode assentar, jovens. Eu estou dizendo, essa igreja vai pegar fogo. E agora eu vou terminar essa mensagem dizendo isso para vocês. Preste atenção, eu disse para vocês no começo, existem o quê? Sinais e indicadores de que eu estou, o quê? Crescendo, que eu estou amadurecendo, que a natureza divina está tomando a natureza terrena. Eu estou morrendo e ele vivendo. E veja, quais são os indicadores? Aqui está. A Bíblia diz o seguinte, olha só, a fé é o início de tudo. A virtude, quando ela começar a acontecer na tua vida, quando ela começar a ser vista em você, quando o conhecimento, a virtude trouxer o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, aleluia, força, perseverantes em Cristo, e com a perseverança, a semelhança com Jesus. Um dia uma senhora me falou uma coisa mais linda que eu pude ouvir na minha vida. Ela disse, sabe pastor, eu olho para você e vejo Jesus. Eu digo, oh, glória. Eu disse, quantos já olharam para mim e não viram? Porque eu não dei um bom testemunho. Mas ele diz, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Agora eu termino dizendo isso para vocês, e colocando vocês numa rota. Quem quer caminhar juntos esse ano? Levante sua mão. Você quer ir metade do caminho? Vocês querem ir próximo ao fim?
Quem quer chegar no final, o caminho todo. Então dê um aplauso para Jesus, porque você vai entender que Ele está aqui e o Espírito Santo está aqui para isso. Preste atenção, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, estas coisas que eu acabei de ler para vocês, existindo em vocês e em vocês aumentando. Então note, dia a dia, de glória em glória, aumentando. Estas coisas fazem com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas vejam se essas coisas não estão presentes e vejam se não é a situação de muitos cristãos hoje. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Cego. Vendo só o que está perto, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Uma experiência interessante que fizeram nos Estados Unidos. E eles gravaram uma experiência interessante. O que é que eles fizeram? Eles pegaram uma pessoa, era um campo grande, e lá na frente tinha uma árvore. Ele disse: vocês vão sair daqui em linha reta e vocês vão chegar na árvore. Só que eles fizeram o seguinte: eles vedaram os olhos das pessoas e os ouvidos. Disse: agora você vai. E olha o que a experiência fez. Eles iam assim, ó. Você está chegando perto? Eu estou quase chegando perto. Isso. Quanto mais? Mais um pouquinho. Todos andando em círculo. Todos. Cegos andam em círculo. Hoje você se sente salvo e amanhã você se sente condenado. Hoje você crê que os teus pecados estão perdoados, mas amanhã você é condenado pelo próprio diabo naquilo que você já praticou de novo. Cegos. Pois o Senhor Jesus está dizendo que Ele vai abrir os olhos e dar vista aos cegos. E o Senhor Deus não fará qualquer coisa para o seu povo sem que primeiro Ele as revele aquilo que vai fazer aos seus servos, aos seus profetas. E assim eu profetizo diante de Deus e de vocês: Deus vai nos levar à perfeição. E todos aqueles que creem, estejam atentos, porque perfeição não é um passo de mágica. Perfeição é um caminho seguro em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.